responsável por uma das maiores instituições esportivas do país, que atende mais de 20 mil pessoas e organiza inúmeros eventos ao longo do ano. O nome dele é Marcelo Rochael e ele é gerente de esportes e lazer do Sesc Minas Gerais. Ele conseguiu arrumar um tempinho durante um evento lá no Sesc Contagem, aqui em Minas mesmo, para conversar com a gente sobre a atuação profissional no campo da gestão esportiva. Nós conversamos sobre as oportunidades nessa área, sobre a formação necessária para aproveitar essas oportunidades e sobre como é liderar o setor de esporte e lazer no Sesc, depois de mais de 13 anos de atuação na instituição. Eu sou Kleber Dias, professor da UFMG, e junto com o Rafael Diniz, nós começamos mais um episódio de Educação Física CE. Aproveita aí, sobe o som! Marcelo, irmão, obrigado por conversar com a gente. Sempre um prazer encontrar contigo. Dessa vez aqui, né, no Sesc Contagem, nesse evento incrível que eu já tive aqui no ano passado, a Arena Sesc. E eu queria começar te perguntando, Marcelo, para você contar um pouquinho para a gente como é que foi a tua trajetória até o campo da gestão esportiva. Como é que um educador físico se torna um gestor esportivo? Obrigado você, Kleber, Rafael, pela oportunidade de estar com vocês aqui, conversar um pouquinho sobre esporte, sobre educação física, sobre oportunidades, enfim, acho que para mim é um privilégio poder bater esse papo com vocês, né? Cara, a trajetória, acho que de um gestor esportivo, né, que não foi um ex-atleta ou que não participou ativamente ou diretamente de jogos que são reconhecidamente são mainstreams, né? Nós estamos falando de Olimpíadas, de Copas do Mundo. Quem não vivenciou isso é uma trajetória comum, né? Não existe qualquer tipo de formação direcionada para a gestão esportiva e eu passei por isso, né? Então, assim, eu iniciei na educação física com um propósito e cheguei em outro totalmente diferente, né? E o meu propósito, quando eu entrei na educação física, no curso de educação física, era vou trabalhar com futebol, vou ser técnico de futebol, sou apaixonado com esporte, vou trabalhar com alto rendimento. E eu, de fato, direcionei a minha formação toda para isso, né? Então, desde a graduação, eu participava... Aliás, como muitos, né? Exato. É o sonho da maioria, né? A maioria. Ou a ilusão, a fantasia, né? E a minha graduação eu já me preparei desde os laboratórios que eu frequentava dentro da universidade, eram laboratórios que me especializavam nesse campo de atuação, né? Do ensino, aprendizagem, treinamento. Então eu queria ser treinador. E eu, inclusive, iniciei a minha carreira assim. E acho que foi a partir disso, né, de me enxergar enquanto técnico e a partir dessa atuação como treinador, eu pude, acho que, desenvolver características e comportamentos que foram me levando ou conduzindo a me enxergar algo maior do que somente um treinador, né? Então... E no início, um treinador é um gestor de grupo. Exato. Então, ali eu tive aprendizagem sobre liderança, trabalho em equipe, gestão de crises, gestão de pessoas. E eu pude me enxergar também uma pessoa extremamente organizada. Então, por exemplo, para mim não bastava ser um treinador que chegava 5 minutos antes da minha aula, do meu treino, e pensar, o que eu vou fazer agora para os meus atletas? Então eu já tinha uma rotina de planejar com antecedência todos os meus treinamentos, de entender quais conteúdos seriam trabalhados, não só a curto prazo, mas a médio prazo e longo prazo com os meus atletas, que tipo de método eu utilizaria de acordo com faixa etária, enfim. E aí eu fui me percebendo organizado e fui começando a entender que talvez eu tinha habilidades e uma capacidade para trabalhar com o campo administrativo da educação física. E aí eu me ingressei, né, dentro do Sesc, que é onde eu ainda estou hoje, me ingressei como analista. Isso há quanto tempo atrás? 13 anos atrás. Há 13 anos. Eu entrei como analista de esporte e lazer júnior. E trilhei, né? Eu tive uma trajetória passando por praticamente todos os cargos que eram possíveis até chegar ao cargo, não vou dizer máximo, né? Mas talvez cargo técnico máximo da atuação da educação física, que é o de gerente de esporte e lazer.
Então, de analista júnior, fui para analista pleno, fui para analista sênior, fui coordenador, até chegar a gerente. E acho que essa trajetória, ela me construiu e me moldou muito como um gestor, né? Então, eu trouxe lá as experiências iniciais, as habilidades iniciais da beira da quadra, da beira do campo, e eu consegui transferir tudo isso para o campo da gestão, para a parte administrativa, para liderança de times, de alta performance, enfim. Então, acho que foi um pouco disso tudo. Mas é legal, Marcelo, isso que você acabou de contar, que é uma trajetória que a princípio você não planejava isso, mas foi sendo apresentado a você esse nicho de mercado, só que você veio também para um lugar de excelência que é o SESC, né? Exato. Que dá uma oportunidade, um bom plano de carreira, e para além de um plano de carreira, ele também investe muito no recurso humano dele, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa ajuda que a estrutura do SESC acabou te dando para você virar hoje esse grande gestor esportivo, né? Olha que gancho interessante que dá para a gente fazer, Rafael. Ainda no campo do treinamento esportivo, a gente fala muito da influência, Kleber, que o ambiente tem para o desenvolvimento de atletas, né? E eu acho que não é diferente do que você trouxe como reflexão. O SESC é um ambiente que pôde me proporcionar oportunidades de aprendizagem, seja com investimento prático, né, do dia a dia. Eu estava imerso em um ambiente onde eu podia exercer gestão, exercer tarefas administrativas, gerir eventos esportivos, de lazer, enfim. Então já era um ambiente que me proporcionava isso. E para além disso, uma instituição gigantesca, relevante e profissional o suficiente para entender a importância do desenvolvimento das pessoas. Então eu tive muito incentivo, né, do ponto de vista técnico, de formações, de participação em seminários, congressos, que acho que compõe, né, é importante tudo isso para a nossa formação. Acho que não é exclusivo, isso sozinho não vai resolver a vida de ninguém, mas é um complemento importantíssimo para a gente. E um que muitas vezes é esquecido, que é o benchmarking. O SESC me dá muita possibilidade de ter uma rede de networking grande, elevada, e de fazer visitas de benchmarking em players da indústria do esporte, do lazer, que são já reconhecidos, referência no nosso campo de atuação. E a aprendizagem que a gente traz disso tudo é muito rica. Fora a atuação que o SESC tem em rede nacional. Então, hoje, né, pelo tempo que eu tenho de casa, eu tenho muito contato com vários outros regionais do SESC, que são referências em diversas áreas distintas, né? Às vezes eu tenho um regional que é uma referência em determinado campo de atuação do lazer. Na regional X é referência em recreação. Eu tenho um contato direto com a pessoa onde eu possa me capacitar com ela, aprender sobre os projetos que essa pessoa desenvolve no território onde ela atua. E isso eu posso extrapolar também para eventos esportivos, para atividades sistemáticas, enfim. Então tudo isso compõe um campo de desenvolvimento muito amplo, sabe? E aí, só para o pessoal ter noção do tamanho do SESC em Minas Gerais, são quantas unidades, ele está presente em quantas cidades? Olha, a gente já tem... Eu vou puxar a sardinha para o SESC, né? Não, mas é uma sardinha justa, porque o SESC é uma instituição... Eu vou falar que a gente atende a todos os municípios de Minas Gerais. Por quê? Porque além das unidades fixas que a gente tem e que atuam com esporte, com lazer hoje, são aproximadamente 28, a gente tem unidades itinerantes, que a gente consegue ter um alcance social muito mais amplo, né? Seja com lazer, com tecnologia, enfim, com eventos que a gente também trabalha de forma itinerante, né? Hoje com a Copa do Comércio SESC, o Circuito SESC de Corrida, são eventos que a gente explora vários municípios e não necessariamente municípios que possuem unidades do SESC. Então a gente tem, de fato, um alcance assim, muito, muito amplo no estado de Minas Gerais inteiro. Não, inclusive, queria dar os parabéns, que eu tive naquela feira do Sistema S e vi a carreta do Gamers, que é a última carreta, parece, feita, suas aí da área do esporte, achei fantástica. Pois é, cara, foi uma maneira que a gente pensou de democratizar ainda mais o acesso a algumas práticas de lazer
e de cultura. E a cultura geek, né, a gente não pode desconsiderá-la nas gerações que a gente vivencia hoje, né? A cultura nerd, ela é valorizada, ela move a economia de uma maneira muito significativa e é uma forma da gente resgatar a juventude também, né? Ter esse diálogo mais presente com a juventude, trabalhando essa temática geek, nerd, e a carreta ela veio para suprir um pouco disso, sabe? A gente democratiza esse acesso, né, à alta tecnologia e ao mesmo tempo proporciona uma educação para e pelo lazer por meio dela. E você comentou aí das 28 unidades físicas, né, que o SESC tem. Você consegue dar um panorama do que é o esporte no SESC? Os tipos de projeto que realiza, os eventos principais? A gente está aqui num que talvez seja um dos principais, que é o Arena SESC. Legal, Kleber. Olha, o esporte, né, no SESC, hoje ele é trabalhado, a gente entende em 2 grandes blocos. Um bloco de atividades sistemáticas, são aquelas que são rotineiras, né? Acontecem 2, 3, às vezes até 5 vezes por semana. E um outro bloco que são blocos de eventos esportivos, que acontece, obviamente, de forma eventual, né? E esses 2 blocos, eles se retroalimentam. Então a gente tem uma visão muito clara da importância que a atividade sistemática, e aí até falando de maneira mais clara, né, são as nossas escolinhas de esportes, as academias de musculação, de ginásticas coletivas, assessoria de corrida, enfim. Como a importância que essas atividades sistemáticas têm para alimentar os nossos eventos e a importância que os eventos têm de manter os nossos clientes das atividades sistemáticas engajados, motivados e querendo buscar melhoria ou permanecer naqueles serviços que eles consomem. Então são esses 2 grandes blocos que a gente atua. A gente tem um número muito expressivo de alunos no estado inteiro também. São quase 24 mil alunos inscritos em todas as nossas atividades. E a gente realiza eventos de variadas naturezas, né? Seja eventos de corrida, como eu citei o Circuito SESC Corridas, que é o maior circuito de corridas da América Latina. A gente tem mais de 100 edições ao longo do ano. Minas Gerais é responsável por entre 4 e 5 etapas do circuito e vários outros regionais também realizam e fazem parte desse circuito. Como, por exemplo, o Arena SESC, que é esse evento que a gente está vivenciando aqui, é um evento exclusivo para os nossos clientes das escolas de esporte do SESC Minas. Então a gente reúne aproximadamente 1.100 crianças do estado inteiro aqui em Contagem por uma semana, faz uma competição esportiva de várias modalidades, é como se fosse uma mini Olimpíadas, e a gente tenta alinhar isso de forma transversal com o lazer. Então a gente busca muito entretenimento ao longo desse evento também, para que as experiências sejam não somente esportivas, mas de lazer, e que a gente de fato gere um impacto super positivo para que isso fique na memória de quem participou ao longo dos anos e é um fortalecimento da nossa imagem, né? Quem participou do Arena, eu tenho certeza que não esquece esse momento, assim, jamais, vai sempre contar as histórias que ele viveu aqui para os seus colegas, para os pais, os parentes, e a gente acaba cada vez mais sendo mais relevantes para a sociedade por meio de ações como essa. Não, e eu até comentava com o Kleber, Marcelo, da importância desse evento, né? Porque em Minas Gerais a gente tem os Jogos Escolares, o GENG, né? Que são os maiores Jogos Escolares do Brasil, que são 853 municípios, né, participando. Só que, querendo ou não, ele acaba sendo um evento muito competitivo de aquele jovem atleta mesmo. E aqui nesse evento, não, a gente vê que tem o aluno atleta, mas tem aquele que não teria oportunidade de participar do GENG, mas ele tem que estar aqui presente, porque o SESC, ele é inclusivo mesmo. Então, assim, e esse evento realmente marca, né? Imagina, acredito que alguns dos jovens é a primeira vez que estão conhecendo a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Ou participando de uma competição assim, porque é muito estruturada, né? Tem árbitros. Então é como se fosse uma competição oficial, mas para atletas amadores. Exato. E assim, é muito importante que o Rafael trouxe, porque a gente pode, de fato, explorar o que é o objetivo mesmo do evento, né?
o Arena ele é um momento de celebração do esporte no Sesc Minas. Então aqui acho que, para além do reconhecimento das habilidades esportivas que os nossos alunos e alunas têm, é um momento de reconhecimento das habilidades para a vida que a gente ensina dentro do esporte. Então hoje no Sesc Minas a gente possui alguns valores que nós entendemos que são os valores que compõem o que é o esporte dentro do nosso regional. E a gente está falando de valores como honestidade, respeito, empatia, resiliência, trabalho em equipe, liderança e justiça social. Então é um momento da gente fomentar esses valores, explorar isso, colocar isso na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos professores, da importância de ensinar esses valores no dia a dia e em eventos como esse, porque no futuro, né, a gente vai conseguir explorar isso fora do contexto esportivo para outros contextos, que seja o mercado de trabalho. Olha como que hoje é valorizada a soft skills, né? E como que quem está vivenciando essa experiência aqui já sai um pouco na frente porque tem a oportunidade de viver na prática habilidades que vão ser reconhecidas no futuro na profissão que essa pessoa escolher, enfim. E o Sesc, de fato, é inclusivo. E recentemente eu escutei uma frase que eu acho que faz muito sentido, que é incluir validar a existência de alguém. E para cá a gente traz não somente os talentos esportivos, a gente traz as pessoas que participam, que compõem as nossas escolas de esportes, independente do nível. Então, talvez essas crianças não teriam a oportunidade de experimentar ou de vivenciar uma competição esportiva nesse nível de organização. Então aqui a gente está validando a existência dessa pessoa enquanto alguém que ama praticar esporte e que quer ter essa oportunidade de vivenciar experiências como essa também. E o que você... É muito interessante, né? O trabalho do Sesc, como a gente estava comentando, assim, tem um destaque nacional, né? A importância do Sesc no campo da cultura, do esporte, do lazer, da educação. São muitas instituições no Brasil inteiro. E o Sesc Minas deve estar entre os maiores dos regionais do Sesc, eu imagino, né? Cara, eu imagino que sim, pelo número de unidades, pelo investimento que recebe, porque isso vai depender muito do tamanho do estado e do fortalecimento do comércio que aquele estado possui. Então, obviamente, já existe um privilégio de estarmos situados na região sudeste, que é a região mais rica do país, então provavelmente isso já nos torna talvez um dos regionais que recebe maior verba compulsória do empresário, do comércio, que é quem sustenta todas essas nossas ações e quem contribui muito com a transformação que a gente entrega na ponta, né? Que é quem de fato financia tudo isso. Então, o nosso tamanho não é somente físico, né, pelo número de unidades, mas provavelmente também pelo investimento que a gente recebe. E eu ia te perguntar, Marcelo, assim, o que você considera importante das pessoas aprenderem conhecimentos técnicos ou habilidades, igual você tem enfatizado, as competências, as soft skills, para ela ingressar no campo da gestão esportiva? Kleber, assim, eu reforço a máxima que para mim, conhecer é fazer. Então, eu acho que se você quer se capacitar nesse ramo, você precisa, de alguma forma, entrar nesse ambiente, nesse meio, seja por meio da participação em eventos esportivos ou em gestão de forma voluntária. A gente tem mega eventos que acontecem, né, no mundo inteiro que você pode se voluntariar e, de alguma forma, tentar vivenciar o que você entende que é uma referência para você. Então, eu acho que as visitas, por exemplo, né, a gente não inventa a roda, né? Existe sempre alguém que já faz aquilo que você entende que é uma referência técnica ou um evento. Nossa, aquele evento para mim é uma grande referência. Então, aquele evento é uma grande referência, visita aquele evento, tenta entender os bastidores, tem um olhar crítico sobre aquilo. Se você ainda não consegue se inserir enquanto um profissional, tenta se inserir nos bastidores, né? Tenta estreitar seu network, tenta, de alguma forma,
vivenciar aquilo na prática, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de você conseguir construir ou se desenvolver competências que vão te dar habilidades para atuar no campo administrativo, no campo da gestão. E, cara, se você quer migrar para o campo de gestão, se prepare para isso, né? E se prepare não só do ponto de vista formativo, né? Acho que somente cursos ou capacitações elas não são suficientes, mas elas são portas de entrada para você ampliar, te sensibilizar, porque de fato é importante para onde você quer chegar, para ampliar o seu networking também. Provavelmente nesses momentos você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer palestrantes que podem te dar oportunidades, e acho que é um ciclo, assim, né? É um ciclo que não termina. Essa capacitação, ela é contínua e você precisa constantemente continuar buscando e se aperfeiçoando. Eu acho que é legal dessa fala do Marcelo, porque se a gente vive uma era que é a era da informação, né? Grande parte das informações estão disponíveis. A gente tem que aprender a achar qual informação, onde está essa informação, né? O caminho, assim, mas ela está lá hoje na rede mundial, né? Só que a informação por si só, ela não transforma, né? A gente precisa se apropriar dela e ir para a prática também, experimentar e ter essa experimentação sensível de perceber os erros, o que eu consegui. Beleza, eu fiz aquilo, mas como que eu conseguiria fazer melhor, né? Fazer uma autoavaliação, né? E tá inserido nisso, né? Exato, Rafael, porque assim, de fato a gente vive numa era da informação, né? Você consegue acesso a conteúdo de maneira muito simples, muito rápida. Só que para isso você precisa melhorar a sua capacidade de análise dessa informação. A partir de um filtro que você faz, de toda a informação que você consome, é isso que vai te dar certo direcionamento, né? Vai te dar indicadores, né? A gente costuma trabalhar, né, na gestão muito com indicadores de desempenho, às vezes indicadores qualitativos, enfim. Só que a gente precisa diferenciar o que indica e o que é informação, o que é dado, o que são indicadores. E esse filtro, ela parte do profissional. E o profissional precisa, de alguma forma, se capacitar para ele melhorar a capacidade de raciocínio ou de criticidade dele, para que ele transforme tudo isso em algo que de fato pode direcioná-lo para algum lugar, né? Porque senão também, né, você fica só no campo da informação, você acaba não indo para lugar nenhum, né? Então acho que isso é importante, essa capacidade da gente analisar e filtrar o que de fato é relevante e o que aquilo está indicando, né? Inclusive, para você que está nos assistindo, os bastidores aqui, a gente conversar sobre inteligência artificial. Como, tipo assim, a inteligência artificial, as pessoas têm medo, mas ela não vai roubar o espaço do profissional, que a pessoa ainda é essencial, né? Só que a gente tem que ficar atento porque ela facilita muito a vida, né? Demais, Rafael. E assim, eu brinquei com o Rafael, Kleber, que eu uso a metodologia IA First. Então, assim, tudo que eu puder resolver com inteligência artificial, eu tento primeiro. Então, assim, se é possível fazer com IA, eu faço. Se não, aí eu vou buscar uma solução por mim próprio, tá? Por eu mesmo. Mas se a IA puder resolver, eu me aproprio disso e utilizo. E assim, gente, a IA é um tsunami, né? A gente passou por outras eras, por outras ondas, né? A internet acho que foi uma onda, os smartphones, né? As redes sociais foi uma outra onda. E a IA é um tsunami, né? Então a gente precisa entender isso e quebrar um pouco do preconceito também, né? Muitas vezes a gente acha, não... Do medo, né? Tem um pouco de medo. Às vezes tem um receio, eu tenho um preconceito que não. Mas é uma ferramenta, né? Assim, hoje em dia quando o Windows chegou, as pessoas faziam cartas por datilografia, máquina de escrever. Hoje não tem mais máquina de escrever, né? É um arquivo de museu. Exato. E hoje em dia, então assim, a calculadora, o Excel, tudo são ferramentas. E elas vieram para ficar. Então a inteligência artificial, na minha opinião, ela vai ser uma ferramenta como essas, né? Que a gente usa no dia a dia, mas eu não acho também que vai prescindir dela. Só que é importante isso, né? O profissional qualificado que sabe
discernir, né? A inteligência artificial, ela erra também, né? Claro, então o profissional precisa da pessoa ali qualificada para ver a informação e falar, olha, isso aqui é um caminho legal, esse não é, né? É claro, assim, o que eu acho que o profissional precisa entender e começar a se preparar é como a inteligência artificial vai poder contribuir com a sua atuação profissional. Como que ela consegue te ajudar. E as pessoas que iniciarem isso o quanto antes, elas vão no futuro sair na frente. Porque o Rafael trouxe uma coisa que é muito importante, que é o quê? A IA erra. E ela erra mesmo, gente. Só que nós somos o quê? Num campo muito recente da IA. E a IA é input, né? É o input e tem o output. E eu não sei se vocês vão se recordar, mas, sei lá, talvez há 6 meses atrás ou 1 ano atrás, quando a IA começou a ficar mais popular, e era muito comum, era muito popular as pessoas fazerem as fotos, né? Vou fazer uma imagem minha de Pixar, né? E aí vinha assim, umas falhas muito absurdas, né? Mão com 6 dedos, um olho era para baixo, outro para cima. Cara, não durou 2 meses para IA corrigir isso. E hoje você vê os vídeos que são produzidos, eles são cada vez mais perfeitos. Então eu penso que daqui a 2, 3, 5 anos, o erro da IA ele vai ser assim, cada vez um percentual assim, mínimo de erro. E a gente precisa entender isso e se preparar para isso. Então, de fato, hoje a IA ela tem uma margem de erro, só que essa margem está cada vez menor. Ela tá sendo reduzida cada vez, mas isso reduz muito rápido, né, cara? Porque a velocidade de aperfeiçoamento, de desenvolvimento dela é muito rápido. E eu me apego muito nisso pelo seguinte, né? Hoje, num campo de gestão, eu fico conhecendo vários gestores que eu falo, não, esse cara para mim é referência, né? Pô, o CEO daquela empresa para mim é referência. E todas as pessoas que hoje eu entendo que são referências no campo da gestão, seja no esporte, ou seja na própria indústria, né, do esporte, do lazer, ou né, qualquer outro tipo de atuação, todos dizem a mesma coisa. O que você tem estudado para o futuro? IA. Então, assim, eu tenho percebido que todas as pessoas que para mim são referências, elas estão preocupadas em se capacitar nessa temática. Então, eu estou me preocupando com isso também, né? É claro que talvez não no mesmo nível que essas pessoas, né, que de fato para mim estão em outro patamar, mas eu tenho buscado me desenvolver o máximo possível nessas ferramentas e nessa tecnologia. Eu quero te fazer uma última pergunta, Marcelo, sobre, aproveitando, né, a tua posição de liderança num cargo que envolve dezenas, talvez centenas de trabalhadores, a respeito das dificuldades de contratar profissionais de educação física, que é uma reclamação constante em vários gestores de academias, gestores esportivos, nas entidades públicas, nas entidades privadas. É uma unanimidade. Eu costumo brincar dizendo que de cada 10 gestores, 18 reclamam sobre a dificuldade de reclamar. Porque 2 reclamam uma vez só e os outros 8 reclamam 2 vezes. Né? Então todo mundo reclama. Como é que você avalia isso aí? O que você está... Eu provavelmente vou ser repetitivo, né? Provavelmente as outras pessoas se manifestaram em relação ao imediatismo, né? As pessoas já querem ser contratadas e ter uma progressão de carreira muito rápida. E aí, só para lembrar o pessoal, 13 anos, né? Você tá aqui sentado hoje, né? E aí isso é engraçado, né? Porque, e assim, 13 anos e passei por todos os níveis, né? E demorou para isso, né? Não entrei com 1 ano, 2 anos já era gerente. Eu passando por tudo, são 13 anos, mas 13 anos de uma trajetória. Então existe um certo imediatismo da geração e a gente vai, na verdade, precisar aprender a conviver com isso e a liderar isso, a gerir isso. Eu trago um outro ponto que eu acho que talvez até se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? E eu costumo dizer que conselho pode ser bom, mas o exemplo é que arrasta. Mas se eu pudesse dar uma dica, né, um conselho muitas vezes o profissional, ele acredita que ele precisa ter a oportunidade
para depois se preparar para aquilo. E essa não é, de fato, a ordem lógica das coisas. Eu acho que se você tem um objetivo, né, se você já tem uma visão de onde você quer estar, quer chegar, né, daqui a 2, 3, 5 anos, você precisa se preparar de alguma forma para aquilo primeiro. Então, é muito comum, por exemplo, né, dentro do SESC, e eu passei por isso também dentro do SESC, pessoas que querem sair de uma área de atuação mais operacional para o campo da gestão. Mas eu acho que primeiro eu preciso receber a oportunidade para depois me capacitar naquilo, né? Então, às vezes o instrutor quer virar analista, mas acredita que primeiro ele precisa virar analista para desenvolver as capacidades que o analista precisa ter. Não, se você quer trabalhar na área da gestão, cara, se prepare para isso. Para quando houver uma oportunidade que você entende que esteja compatível com seus conhecimentos, você de fato participe, seja competitivo num processo, né? Então acho que essa é uma dica que eu dou que é relevante, que eu enxergo muito no mercado e nos processos seletivos dos quais eu participo. As pessoas querem primeiro a oportunidade para depois se desenvolver. Não, se prepare, esteja pronto para qualquer momento, para quando a oportunidade vier, você de fato ter a maior capacidade de poder abraçar aquilo. Já tem aquele ditado que diz, né, que a oportunidade é um cavalo arriado, que ele passa uma única vez e você tem que estar preparado. Tem gente que nem vê ele passando, né? Esses dias eu ouvi uma metáfora de outro gestor, que é o Bruce Cotton, trabalha atualmente na Academia Contorno do Corpo. Conhecidíssimo, inclusive um grande amigo também, parceiro do SESC em muitos momentos. E que ele é uma liderança também muito assim, importante aqui, né, no contexto de Minas Gerais e acho que até do Brasil, talvez, no campo da gestão das academias. E ele falou uma coisa que é verdade, ele dizia assim, olha, às vezes aquele trabalhador que está ali começando a carreira, ele reclama, mais ou menos como um jogador de futebol que joga num time da terceira divisão, reclama querendo chegar na primeira divisão. Só que para chegar na primeira divisão, ele tem que se destacar na terceira. Então a pessoa trabalha mal, porque às vezes está num cargo que não é o cargo que ela almeja, mas trabalhar mal naquela posição é justamente o que impede ela de progredir para os outros cargos. Então a pessoa tem que ter alta performance em todos os cargos que ela faça, né? Senão ela não progride. É isso, e eu acho que isso passa muito também pelos valores, sabe, o Kleber e Rafael? E a importância, né, eu já citei aqui anteriormente da soft skills, né? É importante a gente buscar melhorias não somente técnicas, mas melhorias comportamentais. Hoje, por exemplo, para entrar no meu time, né, eu enquanto líder, uma das principais análises que eu faço é se aquela pessoa ela conversa com os valores que nós temos como time, não os meus valores, né? Os valores do time, né? É claro que hoje eu estou numa posição de liderança, mas a minha equipe, o meu time, a gente se entende, né, com um time que tem determinados valores, né? E a pessoa precisa conversar com esses valores, com esses comportamentos. Porque senão, por melhor que ela seja, senão não vai dar certo, entendeu? Não adianta, às vezes, eu contratar alguém somente pelo currículo. Se os valores dessas pessoas não forem compatíveis com a nossa empresa, com o nosso time e com o que o SESC, por exemplo, carrega enquanto valores também, não faz sentido, né? É um retrabalho que eu vou ter lá na frente, porque essa pessoa dificilmente vai se adaptar. Marcelo, queria agradecer muito a sua disponibilidade para esse bate-papo, dar os parabéns pelo evento, que assim, grandioso. Você realmente é um maestro de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, né? Do SESC aqui em Minas Gerais. E queria encerrar esse bate-papo, né? Te entregando a nossa canequinha. Uma pequena lembrança. Que privilégio! Nossa senhora! Sou apaixonado por café, cara, então já vou adotar ela como a minha fornecedora de café no dia a dia. Então, assim, queria agradecer muito, meu caro. Obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado, Kleber, obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês aqui, com os nossos ouvintes lá. Espero ter contribuído também com alguns insights, com a formação das pessoas, enfim. E somos profissionais da área, colegas de trabalho.
Então, eu estou sempre disponível para quem quiser conhecer o SESC, entender um pouquinho de como que a gente trabalha, quais são as nossas estratégias para o esporte, para o fitness, para o lazer, para os eventos, enfim. Para mim é um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente tem construído e do conhecimento que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos. Beleza? Então acompanha a gente aí no Instagram, no YouTube, deixa o seu comentário, compartilha porque você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, fazendo parte dessa corrente do bem pela qualificação da educação física. Sobe o som! Aí, valeu, né? Bom demais. Obrigado aí pela oportunidade de